Babel. Cara, a Torre de Babel assim, uma passagem bem interessante, uma passagem bíblica bem interessante, né? Que a gente ali tem... Pouca gente fala, tá? Pouca gente fala, é. Pouca gente fala e existem muitos detalhes ali inseridos, né? Muitas minúcias que a gente pode falar. Primeiro, eles construíram uma cidade e uma torre. Sim. Queria construir uma cidade e uma torre. Isso são descendentes de Noé. Porque o que Noé construiu? Noé construiu uma tenda e um altar. Quando Noé saiu da arca, ele constrói uma tenda, lugar de habitação, e um altar de conexão. Quando chega... Habita, altar conecta. Você tá aí? Quando chega Babel, o que Babel quer fazer? Nimrod, cidade, habitação. E torre, conexão. Porque a cidade que Babel foi construída foi para sobrepor a tenda de Noé. E a torre que eles estavam querendo construir era para ser maior do que o altar de Noé. Só que tem um detalhe. A torre... Essa é forte. A torre era maior do que o altar, mas o que saía do altar ia mais alto do que a torre. Meu Deus. Porque a torre é onde os homens iriam subir, mas o altar é onde Deus decide descer. E vale muito mais onde Deus desce do que onde o homem sobe. Uau! Não tem a ver aonde o homem tá subindo, mas tem a ver onde Deus tá descendo. Yang, eu sei que talvez alguém tá assistindo e nem vai dar glória. E Deus não se exibe, Deus se manifesta. Quem se exibe é o homem, que vai no culto pra ficar andando lá, pra todo mundo ver sua roupa. Deus se manifesta. Quando Deus olhou e falou assim, tá escrito assim, ó, e viu que eles falavam a mesma linguagem. Por isso que eles estavam querendo construir a torre, porque falavam o mesmo idioma. Para construir algo inédito, precisa falarmos no mesmo. Vamos construir a mesma fala. Vamos construir a mesma torre. Vamos construir, falando a mesma linguagem. Aí Deus falou assim, ó, ninguém pode impedi-los. Tá escrito no texto. Deus falou, ninguém pode impedir eles de projeto algum, porque falam a mesma linguagem. Um projeto só pode ser executado quando a equipe decide falar a mesma linguagem. A Bíblia diz que Deus desceu. Já que eles não conseguem subir, Deus desce. Porque a terra tem limite, mas o céu não. Quando Deus desceu, a primeira coisa que ele fez? Confundiu a língua. E o texto diz que cada um foi para umas partes do mundo, norte, sul. Moral da história. Às vezes vai ser necessário Deus mudar a sua linguagem para ele tirar você de certos ambientes. Meu Deus. Às vezes vai ser necessário ele mudar o idioma, porque ali as pessoas já não entendem mais o que você fala, tá na hora de você ir para a próxima estação. E detalhe, quando Deus desceu, eles aprenderam o idioma sem ir para a escola. Sem ir para a escola. Eles dormiam falando uma coisa e acordou falando outra coisa, porque quando Deus desce é impossível você não aprender nada. Mas vamos mais fundo? A linguagem é a primeira arma que o inimigo quer acessar, que se ele descobrir a sua linguagem, ele te destrói. A linguagem é a primeira... O inimigo quer acessar a linguagem. Se ele descobrir, destrói você. Antes de acessar a sua mente, ele quer acessar a linguagem. Se ele acessar a linguagem, ele destrói você. Como assim, Jackson? Vou te explicar. Quando o inimigo entrou no jardim no Éden, ele começou com Eva. A primeira coisa que ele aprendeu. A linguagem. Você tá aí? Exato. Você sabia que Dalila estudou o idioma de Sansão para conversar com ele? Dalila estudou o idioma de Sansão? Ela aprendeu o idioma de Sansão para conversar com ele. Porque toda vez que o inimigo quer te destruir, a primeira coisa que ele vai descobrir é a sua linguagem. Você sabe que o corpo fala, né? Tem a linguagem do amor, a linguagem do romance, da paquera. Sim. O inimigo também quer descobrir a linguagem. Mas aí, como Deus é sempre atual, olhou e falou, você destruiu Adão e Eva na linguagem, né? Você descobriu o idioma que eles falam, foi lá e entrou na mente deles e destruiu. Mas tem problema não, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai trazer um idioma novo dos céus, e quando eles começarem a orar em línguas, ninguém mais vai entender o que eles falam, mas quem ora em línguas, só Deus sabe o que está sendo falado. Uau! O inimigo não entende hebraico, o inimigo entende hebraico, ele entende aramaico, ele entende... Agora, quando você fala... Quem ora em línguas, ora mistério. É por isso, existe força no cristão que não é um poliglota, mas que quando dobra os joelhos pra orar e falar com o Pai em línguas estranhas, o céu o ouve. É isso aí. É o celular, cara, particular de Deus. É uma linguagem que não interfere em nenhuma conexão. Quando você liga dos Estados Unidos pro Brasil,
passa por uma mulher, ela vai e liga pro Brasil. Pelo menos antes era isso, né? Uhum. A mulher ligava, fala, ô, tudo bem? Tô falando de tal, dá pra receber a chamada? Dá. Aí transferia a ligação. Hoje não. Você é o sacerdote, você começa a orar em língua, você tem acesso ao trono, cara. Você tá falando um idioma que só Deus entende. A Bíblia diz que é mistérios. Isso é muito forte, mano. Deus desceu, cara. E outra coisa, hein? Eles não estavam fazendo tijolos? Sim. Pegava o barro, isso é muito pesado. Pegava o barro, fazia o tijolo com barro e depois colocava fogo no barro. Eles pegavam o barro, faziam o tijolo, tacavam fogo. Pegava o barro, fazia o tijolo, tacava fogo. Moral da história, querendo fazer a torre para chegar em cima. Só que tinha um problema. Eles estavam subindo, mas queimando os outros. Gente que sobe pisando em alguém. Sabe por que Deus não aprovou, Yang? Eles queimaram o barro. Foi ou não foi? Sim. O tijolo foi feito de barro. Queimaram o barro. Correto. E quando Deus formou Adão, Foi do barro. foi do barro. Então, quando eles queimam a essência, Deus não aprova. Porque Deus não aprova e não exalta ninguém que queima os outros. Meu Deus. Quem queima as pessoas não sobe, só desce. Aí eles falando a linguagem, ninguém entende nada. Traz o cimento, o outro trazia a pá. Traz a pá, o outro trazia a areia. Traz a areia, o outro trazia o ferro. Vamos parar de construir a torre, porque nós não falamos a mesma linguagem. Mas lá em Atos 2, não é eles que estão querendo subir, mas é o Espírito Santo que desce. E agora eles começam a falar linguagem. E todas as nações estão entendendo o que eles estão falando. Porque quando Deus desce, para confundir, ninguém entende. Mas quando o Espírito desce, aonde há unidade, todos entendem o que está sendo falado. Uau! Em Babel, confusão. Mas em Atos 2, unidade. Yes. Somos um. Fala aqui, eu entendo ali.